Olá, encarnados! Tudo bem com vocês? Eu sou André Oliveira, estou aqui hoje para dar uma breve passadinha aqui na sua timeline, no seu YouTube, no seu celular, na sua TV, para a gente conversar um pouquinho sobre mais uma lição aqui do Vinha de Luz, um livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel. E hoje nós vamos tratar aqui da lição de número 34, intitulada Não Basta Ver. Inicialmente, ela diz assim, só para a gente ter uma breve introdução. E logo viu e foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 43. Então, marca bem esse título, Não Basta Ver. Por que não basta ver? Pelo mesmo motivo que não basta você só ver o nosso videozinho aqui e não fazer nada. Como, por exemplo, dar essa curtida, dar esse like no nosso vídeo, se inscrever e ativar o sininho para você receber novas notificações de conteúdos aqui do nosso canal. Se você gosta, vê, mas não faz tudo isso, você vai perder os próximos conteúdos, não é? Então, fica essa dica aí para você, já faz isso, Dá a curtida aí, dá o like, se inscreve e nos siga aí no nosso YouTube. Diz assim, Emmanuel: a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. Ele fala do cego referindo-se ao cego que encontra Jesus, em uma das passagens lá do Evangelho. Na verdade, Jesus está passando por um local em Jericó, junto dos seus discípulos, seguido por muitas pessoas, por uma multidão, e há um cego que é mendigo, sentado num dos cantos ali, nos arredores do local por onde Jesus estava passando. E o cego, em ouvindo aquele alvoroço, ele pergunta para quem está próximo: o que está acontecendo? Quem é que está passando por aqui? E aí informam para ele: é Jesus, Jesus de Nazaré. E aí então é que ele fica todo empolgado e ele diz que ele quer ter contato ali com Jesus. E Jesus vai até ele de fato, e tem ali então a sua interação com o cego. E aí Emmanuel diz assim: o enfermo de boa vontade procura primeiramente o mestre diante da multidão, em seguida a cura. Sim, Jesus curou ele, acompanha Jesus, glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. Então, sim, Jesus, em tendo contato com o cego, o cura. E o cego, em sendo curado, o que ele faz? Segue a Jesus, envolto ali, absorvido, pelo benefício, pela gratidão e pela fidelidade também que ele passava a ter em relação a Jesus. E aí Emmanuel coloca assim: a maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Então, Emmanuel lança uma reflexão aqui. O cego de Jericó, de fato, se converteu naquele momento, passou a seguir Jesus. Ele realmente enxergou o benefício que aquilo tinha, não só para o corpo, mas também para a sua alma. Porém, o Emmanuel coloca aqui uma reflexão. Quantos de nós, quando temos algum benefício advindo da divindade, que vem da espiritualidade nas nossas vidas, quantos de nós somos capazes de compreender, aceitar, e seguir a partir dali aquela fonte que nos deu aquele benefício? Eu vou dar um exemplo.
Todos nós conhecemos alguém, se não nós mesmos, que num momento de dor maior, de desespero, de desalento, de falta de perspectivas, rogamos a Deus pela sua intercessão, pela sua ajuda, né? Rogamos a Jesus que nos trouxesse algum alento, que nos trouxesse a solução para aquele problema que nós estávamos enfrentando, seja financeiro, material, familiar, de saúde, sentimental ou de qualquer outra ordem. E, no entanto, em recebendo o benefício, quantos falam assim: poxa vida, realmente eu fui beneficiado por Deus, eu pedi, eu fui atendido e isso pede que eu siga, né, essa dádiva que eu recebi através do Mestre Jesus, através de Deus, né? Quantos de nós fazemos isso? Eu tenho um amigo, já faz um bom tempo que eu não vejo ele, que certa feita, lá atrás, muitos anos atrás, ele era jovenzinho, ele se viu acometido por uma hérnia de disco na coluna lombar. E aquilo doía absurdamente, causava dores terríveis. E ele teve que se consultar. O médico, então, o ortopedista, mandou fazer exames, raio-x, ressonância magnética e outros, e constatou: olha, você tem hérnia de disco. E ele falou: poxa vida, e o que a gente faz então? O médico disse: não tem outra solução que não seja a cirurgia. Nós vamos ter que operar você. E aí, então, pediu para ele voltar para casa, fazer exames pré-operatórios, né? E aí, então, voltar para que aguardasse, aliás, a data para a realização da cirurgia, para então remover a hérnia de disco e fazer ali os procedimentos necessários. Pois bem, nesse meio tempo, uma tia de orientação também espírita sugeriu para ele: fulano, você não quer ir comigo no centro? Lá eles têm lá uma atividade de tratamento espiritual, de repente você pode ser beneficiado. E aí ele disse assim: ah, para que eu vou lá? Eu não acredito nessas coisas. Ele era ateu. Eu não acredito nessas coisas. Eu sei que não funciona. Ela falou: mas fulano, pensa bem. Mesmo que possa não te curar, pode te trazer alívio. Ou ainda que não traga alívio, mal não vai fazer. Não custa tentar. Aí ele parou, pensou e falou: tudo bem, eu vou. Mas ele foi tal qual um Tomé na vida. Foi por desencargo de consciência, porque realmente ele não considerava que pudesse ser possível algo ser feito através de um tratamento espiritual. Bom, fez o procedimento, fez a sessão lá de tratamento espiritual, voltou para casa. No dia seguinte, as dores haviam desaparecido. E ele achou estranho aquilo. Ele fez os exames pré-operatórios nesse meio tempo, marcou com o médico, retornou e falou: doutor, eu não sei se eu preciso operar porque as dores sumiram, eu não tenho mais dor. Ele falou: não tem? Ele falou: não tenho. Vamos repetir os exames. Repetiram os exames e eis que, para sorte, para o espanto geral de todos, a hérnia de disco tinha desaparecido. E aí o médico virou para ele e falou assim: o que você fez aqui? Porque tá aqui. Nesse exame inicial tinha, nesse exame agora não tem. E você está sem dor. O que elimina a possibilidade de ter havido uma troca de exames, alguma coisa assim. E ele também não acreditava, o que elimina a possibilidade de efeito placebo. Ele falou: eu fui no centro espírita da minha tia, me submeti lá a uma sessão de tratamento espiritual e no dia seguinte eu não tinha mais dor. O médico falou: olha, que coisa, eu não sei como explicar o que aconteceu aqui, mas se aconteceu e você está bem, vai para casa e segue com a sua vida. Este é um exemplo parecido com o do cego. Mas qual é a diferença?
A diferença é que acontece o que Emmanuel disse aqui. Ele fala, nós queremos que o Cristo desça para sanar, para atender os nossos caprichos, mas nós não vamos em direção do Cristo. Ele não fez nada além do que agradecer pelo benefício, né? Mas mudou alguma coisa na vida dele? Ele passou a acreditar, ele passou a ter uma fé, ele passou a buscar? Não buscou. Ele continua a mesma coisa. Como dizem, ele ficou convencido, mas ele não ficou convertido. Ele não se converteu, diferente do cego de Jericó. E Emmanuel continua, raros procuram o Cristo à luz meridiana. O que é luz meridiana? Quando a gente está bem, quando as coisas estão caminhando bem, a gente não procura, porque está tudo certo, eu não preciso clamar por ajuda, eu não estou em desespero, eu estou curtindo a vida, né? Então eu não busco. Raros são os que vão buscar, mesmo quando as coisas estão indo bem. E de quantos lhe recebam os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo, né? O cego de Jericó seguiu, dando glória, né? Glorificando o nome de Deus, falando as bem-aventuranças, né? Dando o seu testemunho. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé, né? Então, apesar da pessoa ter tido contato com um benefício oferecido e concretizado pela espiritualidade, isso não faz com que ela mude de atitude, não faz com que ela mude de postura em relação à vida. E ela continua fazendo a mesma coisa. Nesse sentido, a cegueira espiritual não foi curada. No caso aqui da metáfora, né, do cego foi a espiritual e a física. Mas no caso nosso, no dia a dia, muitas vezes é só o físico que é curado, mas o espiritual, o moral, a nossa mentalidade, ela permanece a mesma. É a mesma coisa que aqueles indivíduos que depois de beberem tanto e adquirirem uma cirrose hepática, desenvolverem uma cirrose hepática, procuram um médico, né, na esperança de se verem curados. Mas tão logo isso aconteça, tomando remédios, né, seguindo relativamente o tratamento e se sentindo melhor, raramente eles deixam de beber. Pelo contrário, agora eu estou bem, agora eu posso continuar bebendo. Não mudam de vida de fato, não é? Em razão disso, diz Emmanuel, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e se desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam, né? É aquela coisa, não, aconteceu comigo, mas eu não tenho certeza se foi mesmo aquele fator que fez com que eu melhorasse, com que eu me curasse, né? É por isso que a gente fica nesse vai e vem, nesse chove e não molha, como diz aqui o Emmanuel, né? Creem e descreem. Parece, mas não tenho certeza, então eu fico na dúvida. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário, diz Emmanuel. Por quê? Porque ele está buscando, de fato, só o benefício. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. Então, nós precisamos entender que os problemas, muitas vezes, do corpo, têm tudo a ver com a nossa forma de ser, com o nosso mundo íntimo, com a forma como nós pensamos, agimos, falamos, porque no final das contas somos nós, espíritos, que influenciamos no bem-estar do nosso corpo físico. Então, quando ele diz que aquele que recebendo o favor e agradecendo, vendo a luz e seguindo-a, ou seja, passando a absorver aquilo no seu dia a dia como novos valores, como novos princípios,
esse começa a trabalhar o seu íntimo, que no fundo foi o que deu origem às dores do corpo, né? Este, portanto, se redime, ele se renova, ele se quita diante das leis, né, que regem o universo, as leis espirituais, as leis naturais. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. De fato, todos nós reclamamos a visão, nós queremos o favor de Jesus, nós queremos o benefício vindo de Deus. Porém, ele diz, né, não basta simplesmente solicitar, né? Os que se circunscrevem ao ato de enxergar, de fato, a partir do momento que a gente se cura de alguma coisa, mas a gente só narra o benefício, como esse meu amigo, por exemplo, né, que ele conta como uma curiosidade interessante que aconteceu com ele na juventude, né? Ele é um bom narrador. Às vezes pode ser um bom estatístico, né? Como diz assim, olha, isso só acontece para 1 em 1 milhão ou em tantos mil. Mas para glorificar o Senhor é preciso marchar nas suas pegadas. É preciso, como ele diz, escalando com ele a montanha do trabalho e do testemunho. Eu devo atuar dentro daquilo que Jesus nos propôs a fazer, né, na nossa caminhada, né, nos degraus da escada que nós vamos galgando um a um dentro da escala da evolução. É preciso que a gente ponha em prática. Mas o quê? Os preceitos, os princípios que Jesus nos ensinou, né? Boa vontade, generosidade, caridade, reciprocidade, respeito e tantos outros valores que muitas vezes a gente fala, mas só quando esses valores vêm de encontro aos nossos interesses, né? Vêm de encontro às nossas preferências, mas a gente se esquece de aplicar de nós para fora. Então, é isso que ele diz. Olha, você que recebeu, que enxergou, né? Não torne isso apenas uma experiência estéril na sua vida, que não dá frutos. Use isso para fazer com que a sua vida seja melhor, com que a vida do seu familiar que está ali do ladinho seja melhor, com que a vida das outras pessoas sejam melhores, né? Que a comunidade cresça ao contato daquela sua experiência também. São grãozinhos, né? Tem aquele ditado popular que diz que de grão em grão a galinha enche o papo, né? Nós vamos gradativamente crescendo, gradativamente evoluindo, mas a gente pode colaborar para que todos que estejam à nossa volta também façam isso. Mas para isso a gente precisa acordar, a gente precisa entender que não basta só enxergar, que não basta ser só curado, a gente precisa tomar aquilo como um ensinamento e admitir que realmente foi isso que nós precisávamos para despertar. Mas agora é necessário uma ação definitiva, decisiva, nossa, ativa, para que a gente possa se tornar cada dia melhor, um pouquinho por vez. A reforma íntima tem que acontecer, a conta-gotas, mas precisa. O que nós não podemos é permanecer estagnados, estacionários, voluntariamente nos nossos velhos hábitos, nas nossas velhas manias, nas nossas velhas concepções também. A gente precisa estar sempre renovando. Então, basicamente é isso que o texto dizia, e como eu disse para você, se você viu esse vídeo, não basta só ver, não basta só enxergar, assistir e gostar. Dá o like,
né? Curte aí esse vídeo para que ele possa ser recomendado a outras pessoas. Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreva e ative o sininho para que você possa ter aí, ser sempre avisado de novos conteúdos aqui do nosso canal e juntos a gente possa crescer junto, né? Possa ir adiante e possa fazer valer, né? Como diz aqui, dar louvores a Deus pelos benefícios que nós recebemos no nosso dia a dia, nas nossas vidas, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, eu vou me desmaterializando por aqui e a gente se vê na próxima lição, se Deus quiser. Tchau!